O Vanderlei Blackhead, que é o meu parceiro de vida, de discussão sobre várias questões, não apenas dos orixás, como do cinema, que ama Peaky Blinders como eu tô tentando levar ele para ver uns filmes brasileiros. A gente tá se devendo ir ao cinema. A gente sempre troca um papo de filmes. Ele adora o Cillian Murphy, assim como ele adora o Denzel Washington. Vanderlei, não sei se você tá ligado, o novo filme do Denzel é dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles, que tá voltando às telas já, numa co-direção chamada Corrida dos Bichos, que é um filme que eu tenho tudo para estar no Festival de Berlim. O cinema brasileiro tá dando muitas alegrias pra gente e é por isso, Vanderlei, e não só você, mas todo mundo aqui, eu te convido para ver mais produções nacionais. Eu acho que a gente viveu um 2025 antológico. Pela primeira vez na nossa história, a gente ganhou um Oscar. Ainda Estou Aqui. Olha que filmaço. Tá olhando o quê? O que vocês querem? A Fernanda Torres, que vocês viram aí, ela foi laureada com o Globo de Ouro em janeiro desse ano pela sua atuação. O filme vinha já numa esteira de grande sucesso, que começou no Festival de Veneza do ano passado, onde ele ganhou o prêmio de melhor roteiro, Toloreg e Murilo Hauser, assim, uma dramaturgia impecável. E, mais do que isso, o Ainda Estou Aqui vendeu 5.800.000 ingressos. Dali para diante, abriu-se a porteira. Eu acho que primeiro a gente precisa elencar os números desse ano. O Alto da Compadecida 2, que estreou no Natal... Eu vou contar pra vocês uma história verdadeiramente verídica. Fechou de 25 de dezembro até março 4.400.000 ingressos vendidos. Pô, pra estourar rojão. E o Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa, que estreou em janeiro, fez 1 milhão cravado. Esses filmes estão aí na Amazon Prime. Fora isso, a gente teve Vitória, com quase 700.000 ingressos, e a cinebiografia do Ney Matogrosso, O Homem com H, com 600.000. Sem contar a euforia toda que a gente está vivendo com Kleber Mendonça Filho e o seu agente secreto. Sabe quanto tá de bilheteria esse filme? Olha só. Cara, é um sucesso. O filme se encaminha para potenciais indicações aí nessa Oscar Season. O Wagner Moura se torna um muso global. Enfim, o cinema brasileiro tá bem, mas obviamente não tão bem como ele poderia, porque muitas outras boas estreias tiveram bilheterias mirradas. Só que assim, a gente vive de ciclos na nossa tela. Quando a gente fala de grandes bilheterias, o que a gente pode destacar é que houve uma determinada fase no nosso cinema, agora no século XXI, ali no início deste século, que criou uma espécie de movimento mais econômico do que estético, chamado neochanchada. E esse movimento emplacou 2 grandes filmes que fizeram muita bilheteria, viraram franquia e que a gente resgata neste arena. De um lado, Se Eu Fosse Você. Do outro, De Pernas pro Ar. Quem ganha? Roda a vinheta. Ô João, tem a minha Sete Belo aí? Não, tem Juquinha. Já serve, né? Eu gosto muito de bala, Sete Belo. Eu gosto muito de bala. E assim, ao contrário do que os nutricionistas existem dizer, bala é bala, não é doce. Doce é outra coisa. Doce é marmelada, é outra, igual chocolate. Chocolate é doce, não é doce. Eu outro dia vivenciei no cinema uma experiência muito curiosa. Eu gosto muito daquelas balas fine. E outro dia eu vi uma namorada dar-se uns brega no namorado em público, em praça pública, essa é uma humilhação. Ela falou assim: você não pode mais fazer isso comigo, você me deu 3 ursinhos. E eu ali com meu saquinho. E eu tô pensando nisso aqui pra vocês, porque justamente eu tava vendo um filme do Leandro Hassum e me divertindo imensamente, embora
fosse uma dramédia, que é o Silvio Santos vem aí, que é um dos grandes acertos. Qual é a diferença do poste da mulher grávida e do bambu? O poste dá luz em cima, a mulher dá luz embaixo. E o bambu? Meu aniversário tá chegando, me dá bala no ursinho que eu fico feliz. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. O Leandro Hassum, por exemplo, emplacou vários filmes, Rei da Feira, filmes esse ano. Da mesma maneira como a gente teve bons filmes documentais em relevo esse ano. Três Obás de Xangô talvez seja o principal deles. Porque eu estou aqui entre amigos e entre Obás. Agora, o que eu acho importante é a gente pensar que a gente teve um ano de muitas vitórias. Além do Oscar, além dos prêmios em Cannes dado ao Kleber Mendonça Filho e ao Wagner Moura com O Agente Secreto, que é um filme memorável, em fevereiro a gente venceu a Berlinale com O Último Azul, que depois abriu o gramado e vendeu cerca de 160 mil ingressos. Tu vai ver o que tu nunca viu. Super resultado. E abriu o Festival do Cairo. Então a gente teve uma seleção muito bacana. Ano que vem, há uma promessa de bons filmes aí, de boas bilheterias a caminho. Por exemplo, tem Os Emergentes do Xuxem, que tem Nelson Freitas no elenco. A gente tem Deus Ainda é Brasileiro, com Antônio Fagundes, tem Os Farofeiros 3, sem contar uma leva de produções, por exemplo, a adaptação da Maria Carolina de Jesus, feita pelo Jefferson D, com a Maria Gal. Tem um filme As Três Meninas, que não ficou Três Meninas, dirigido pela Suzana Lira, que é um investimento dessa grande documentarista que nos deu Torre das Donzelas na ficção. Então a gente tem um ano muito bacana. Inclusive, temos Se Eu Fosse Você 3 a caminho. E é em cima deste marco que a gente vai fazer a discussão dos dois concorrentes de hoje. Essa danada de paixão, quando cisma de aparecer, vai logo tomando conta de todo mundo. Se Eu Fosse Você veio num momento de grande euforia do Daniel Filho na direção de longas-metragens. Ele vinha de A Partilha, ele vinha de A Dona da História, que abriu o Festival do Rio de 2004. Naquela época, o Daniel ele tinha se desligado das suas atividades na televisão, na teledramaturgia, como diretor de enorme prestígio e de enorme criatividade de diversos programas e exercícios serializados de teledramaturgia da Globo. Ele criou produtos antológicos, ele esteve à frente da construção da televisão moderna do Brasil. Gente, quando a gente fala, o Daniel Filho devia ter um pedestal no audiovisual desse país, assim. Além de ser um ator extraordinário. Eu me lembro dele atuando em Que Rei Sou Eu me lembro dele atuando magistralmente na Rainha da Sucata e, sobretudo, ele fez grandes trabalhos no cinema. Ele está nos Cafajestes, enfim. O Daniel é um grande ator, tá no Espelho de Carne, faz lá muito bem o Chuvas de Verão do Cacá Diegues. E aí o Daniel, que já tinha grandes filmes no currículo, em especial O Casal e O Cangaceiro Trapalhão, resolve dirigir uma comédia com Glória Pires e Tony Ramos. Ele é um publicitário de sucesso, ela é a professora de música responsável pelo comando de um coral. É 1, é 2, é 3 e... Ao falar Se Eu Fosse Você num elevador, no meio de uma confluência cósmica, eles trocam de consciência. Ela vai parar no corpo dele e ele no corpo dela. E eles têm que lidar com todas as diferenças de representações de gênero num filme que é uma grande luta contra o sexismo. Um roteiro onde tudo funciona, tem um timing de humor preciso e nossos dois protagonistas estão em estado de graça. Cláudio, acorda! Olha! Aliás, uma dica, nesse fim de ano, Glória Pires estreia na direção com o brilhante Sexa, que foi o filme delicinha da Mostra de São Paulo. Parabéns, amiga! Ah, sério? No século XXI, o maior campeão de bilheteria em número de acertos seguidos chama-se Roberto Santucci.
Ele vem de Belina Esfinge, ele fez um filme chamado Alucinados, se mudou até de nome num dado momento, e aí ele emplacou um projeto inicialmente chamado de Sex Delícia, via Bruno Weiner, o grande distribuidor da Downtown Filmes, que sugeriu que ele procurasse a produtora Marisa Leão para levantar uma história que tinha a ver com uma sex shop. É a história de uma mulher que estava infeliz no casamento, personagem essa que acabou interpretada pela Ingrid Guimarães, que ela fica amiga de uma mulher que está para abrir a tal Sex Delícia, um grande sex shop. Nessa confluência, a partir de uma série de produtos eróticos, forja-se uma comédia de costumes antológica. Eu o entendo. Era o Cauã Raymond. Eu entendo. O cinema brasileiro nunca foi muito bom em comédia romântica, com raras exceções. Domingos Oliveira, que é o grande mestre desse terreno, chegou inclusive a criar um tipo de comédia polivalente, inclusive falando de poliamor, tá? Uma espécie de homenagem a trois entre teatro, vida e cinema, com separações, com amores, enfim. Mas é um caso à parte. O cinema romântico, as rom-coms americanas, a gente nunca foi muito bom nisso. Já comédias de costumes, herdadas da tradição das chanchadas, a gente tinha. A neo-chanchada foi pegar o esquema da crônica de costume e adaptar para a formação das classes, novas classes emergentes que apareceram ali na era Lula e na era Dilma, ali mais ou menos 2005, 2006, 2007, tanto que é um filme de 2010, fazendo um retrospecto desse momento histórico. E foi o filme que deu a Ingrid Guimarães o mais do que merecido protagonismo. Virou uma franquia, teve 2 outros episódios igualmente bem-sucedidos, sobretudo o segundo, que é um primor. Parabéns. Brincadeira é uma delícia. Como é que eu tiro um vencedor de 2 filmes que foram tão seminais no Brasil? De um lado, a gente tem a maestria técnica e dramatúrgica de Daniel Filho em Se Eu Fosse Você. Do outro, a gente tem a precisão humorística da Ingrid Guimarães em De Pernas pro Ar. Quem é que ganha? Antes de mais nada, eu acho que a gente tem uma vitória dupla para grandes produtoras. Total Filmes, de um lado, como Se Eu Fosse Você, e Morena Filmes, da Marisa Leão, com De Pernas pro Ar. Explicar uma coisa para vocês. Trabalhando há muitos anos na imprensa, havia uma espécie de pruído de que se falasse das produtoras, como se isso fosse uma espécie de ressaltar iniciativas econômicas e não artísticas, culturais, o que é uma grande bobagem. Isso mudou muito quando a conspiração trouxe um novo padrão de excelência para o cinema, ali com Eu, Tu, Eles e com seus videoclipes todos, e sobretudo com Dois Filhos de Francisco, do saudoso Breno Silveira, em 2005. Por outro lado, você teve também no Cidade de Deus, em 2002, a eclosão do nome O2 como uma grife. Então, eu acho que uma das grandes vitórias desse nosso Arena é celebrar grandes produtoras. Marisa Leão de um lado, Valquíria Barbosa, Vilma Lustosa, Marcos Donê e a Fabrício do outro. Uma grande arquitetura do cinema a partir dos números. E também de discussões sobre direção de arte, sobre dramaturgia. A vitória deste Arena vai para Se Eu Fosse Você! Onde é que você está, meu amor? Na merda, mamãe. Acho antológico o desempenho da Ingrid Guimarães. Acho que a gente tem hoje a nossa grande campeã de bilheteria com a figura dela, mas Glória Pires e Tony Ramos nos deram um casal antológico e fizeram que as novíssimas gerações descobrissem o gênio de Daniel Filho. Quando a gente elencou o que virá pelas telas, The Upcoming Attractions de 2026, a gente não pode deixar de lado a nova versão de Toda Nudez Será Castigada, com Hermila Guedes,
e Otávio Miller, dirigido pelo grande Daniel Filho. Galera, a gente termina esse Arena pedindo o engajamento de vocês, o seu like, fica com a gente, dê suas dicas. O Arena no 7 é parte do sistema 7x7, que é um empório empírico, império cinematográfico, com dicas de filmes, reflexões sobre a obra de grandes cineastas, cobertura de festivais. A gente cobriu esse ano Berlim, Marrakech, Gramado, Veneza, Cairo, enfim, fiquem com a gente. E das dicas aí, já que o ano está acabando, queria deixar para vocês chamar a atenção. Eu acabo de ler o livro que a grande atriz Maria Ribeiro, que fez Tropa de Elite, escreveu. Cara, a partir do olhar cronista dela, ela deixou, a partir da editora Record, um trabalho memorável. Ela tem o filme do Fernando Ceilão para estrear no ano que vem, Resta Um, ao lado do Caco Ciocler. O Arena cobriu essas filmagens em 2024. O filme já está saindo do forno, é uma das boas para o ano que vem. Salve a literatura brasileira, salve Maria Ribeiro, salve o cinema!